Nicolás Maduro promulgou hoje, em uma cerimônia no parlamento, a Lei Orgânica para a Defesa da Guiana Essequiba. Ele assinou a anexação da região de Essequibo. O ato foi redigido depois de um referendo interno realizado em 3 de dezembro para ratificar a soberania sobre o território reclamado pela Venezuela há mais de um século. A lei contemplava a criação do estado de Guiana Essequiba, que seria governada da cidade de Tumeremo, no vizinho estado venezuelano de Bolívar, a cerca de 100 quilômetros da área reivindicada. E aí, o que disse Maduro? O presidente Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, não governa a Guiana. A Guiana é governada pelo Comando Sul, a CIA e a ExxonMobil. E não estou exagerando, controlam o Congresso 2 partidos que fazem maioria, governo e oposição, controlam totalmente as forças de defesa guianesas, as forças policiais, comentou Maduro. Após a aprovação da lei, em 21 de março, a Guiana expressou grave preocupação ao considerar que incorre em uma violação flagrante de sua soberania. Até a eleição, pelo menos, o ditador venezuelano vai dar trabalho, né? A eleição dele em julho, porque ele está criando a todo instante. Hoje ele disse que tem base da CIA na Guiana, que eles estão em vias de atacar a Venezuela. É aquela coisa meio fantasiosa, mas que cola para um determinado segmento do eleitor. Eu queria muito que me oferecessem o que essa turma bebe. Melhor Às vezes não, a gente hein? precisa dar uma descolada da realidade. Porque não tem outra explicação. É muito interessante que ninguém quer anexar território, um deserto, que não tem absolutamente nada, né? Que não tem nada de interessante. Ninguém vai anexar um vaso seco. Né? Me dá assim, quando você vai na casa da avó, né, a gente fica olhando as mudas das plantas da avó, a gente não quer pegar um vaso seco. A gente quer pegar um negócio já pronto, bonito, que sabe que tem um negócio que vai dar lá na frente alguma coisa. É interessante isso. E, já que estamos nesse movimento, eu venho aqui lançar o meu, que é o movimento de independência da Moca. Obviamente, nós vamos, ou pelo menos, transformar a Moca na capital do estado. Né? A gente tem esse Olha movimento. que cola, hein? Nós temos hino, nós temos bandeira, nós temos as melhores cantinas. Canole, nós temos o Juventus, nós temos... Pô, Belo, eu estou encabeçando esse movimento e você, paulistano, o que quiser, nós vamos invadir a Prefeitura de São Paulo e nós vamos fazer a independência da Moca ou transformar minimamente a Moca num país, inclusive, não é numa cidade. O discurso tá bom. Precisa de passaporte. Tipo um Vaticano, uma cidade-estado. Ô Rafa, eu vou ficar na parte mais comercial dessa história envolvendo Essequibo, porque pode não parecer, mas tem muito a ver com o nosso país aqui, com o Brasil. Porque é o seguinte, no início do mês de fevereiro, a ExxonMobil, que é uma das maiores petroleiras do mundo, americana, anunciou que iria perfurar 2 poços lá em Essequibo. A disputa pelo território, ela já dura quase um século, mas ganhou Mas já protagonismo... teve resultado a favor... Todos os resultados foram a favor da Guiana. Sim, né? Quer dizer, já sim. é como se alguém quisesse Não tem novidade restabelecer nisso. um jogo perdido. Né? Exato. Fala, não, vamos jogar de novo aquela final. Trânsito Você já julgado, perdeu. gente. Isso. Já Se era. você for ouvir o lado da Venezuela, eles dizem que no julgamento você tinha ali membros da Inglaterra e que não tinha nenhum membro, que a Venezuela não conseguiu ali colocar o seu lado. Foi uma votação feita por americanos que ouviram os ingleses e deram o território para a Guiana. Mas até 2015 não havia discussão sobre isso. Acontece que empresas especializadas em perfurar e procurar petróleo em águas profundas começaram a olhar a região de Essequibo. E descobriram lá uma reserva estimada em 11 bilhões de barris. Pois é. A reserva estimada em Essequibo é de 11 bilhões de barris de petróleo. Só para a gente ter uma ideia, o petróleo Brent, o barril está agora sendo cotado na região dos $90. Mas todos os relatórios apontam que nos próximos meses a gente vai ver esse barril beirar a região dos $100. Então você pega aí $100 e você calcula 11 bilhões de barris, o quanto não vale ali. A região de Guiana, ela é hoje, Rafa, o país que mais cresce no planeta. O crescimento do PIB da Guiana foi de 62% em 2022 e de 40% em 2023. Só como base de comparação, os Estados Unidos
cresceram no ano passado 2,5%. O Brasil 2,9%. A Guiana cresceu 40%, depois de já ter crescido em 2022 60%. Por quê? Porque a ExxonMobil, um dos principais motivos, fez um acordo com o governo da Guiana para explorar aquela região e, claro, que paga royalties ali pro país. E você tem um impacto gigantesco desses dólares que estão entrando numa população que é consideravelmente menor do que a do Brasil. A gente pode fazer o paralelo com o pré-sal aqui, mas o impacto lá é muito maior do que foi o pré-sal para nós. E olha que já houve impacto. Ocorre que, de acordo com o presidente da ExxonMobil, o contrato feito com a Guiana, o governo da Guiana, respeita inclusive os direitos internacionais. Esse petróleo, esses 11 bilhões de barris, eles são petróleos offshore, na sua maior parte. Se você que está aí do outro lado da tela ouvir esse termo em algum lugar, offshore, é o petróleo que você retira da água. Onshore da terra, offshore da água. O petróleo é uma commodity, então o petróleo que você tira na Guiana, você pode usar ele na China, você pode usar ele na Rússia, e você pode usar ele aqui no Brasil. Commodity é isso, né? É um produto pouco industrializado, que como ele tem uma demanda internacional, o preço é definido pelo mercado internacional. Esses $100 é o mercado internacional que define quanto custa o barril do petróleo. Portanto, o que define uma empresa de petróleo se ela vale mais do que a outra? Porque a empresa A vale mais do que a B se o preço do insumo é o mesmo. É a capacidade que aquela companhia tem, na hora da extração do petróleo, reduzir o seu custo. Então, quanto mais barato uma empresa retira petróleo, ela consegue aumentar suas margens, porque ela vai vender por um preço no mercado internacional que é parelho para todo mundo. Qual é a empresa do planeta que retira petróleo de águas profundas com o menor lifting cost, que é o termo técnico, o menor custo de extração? É a Petrobras. Não tem nenhuma empresa no mundo que retira petróleo de águas profundas por um custo tão baixo quanto a Petrobras. Ninguém tem a tecnologia que a Petrobras tem. E depois de 2015, quando esses poços de petróleo foram descobertos, a Petrobras pegou e falou assim, peraí, esse equibo tá aqui, vamos traçando a linha no mapa. Você chega numa região que é a Foz do Amazonas. O Amapá ali, né? Na região do Amapá. E a Petrobras começou a falar assim, peraí, será que a gente não vai encontrar um outro petróleo aqui? Será se é, como diria o poeta, né? De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o Brasil tem hoje 14,8 bilhões de barris em reservas comprovadas. Hoje o Brasil tem 14,8 bilhões em reservas comprovadas. Todos, né, a reserva de petróleo do Brasil, não só da Petrobras, que a Petrobras é mais conhecida, mas você tem Prio, PetroRecôncavo, Enalta, 3R Petróleo que operam aqui. No entanto, a ANP entende que o Brasil tem 49 bilhões de barris em reservas prováveis. E boa parte desse número aqui, 49 bi, está ali na região do Foz do Amazonas. Quanto que é esse equibo? Em esse equibo, 11 bilhões. Você sabe que o Maduro pode estar assistindo isso aqui agora, você tá colocando a gente num risco muito grande. Se ele aparecer, você vai conversar com ele lá. Você vai na frente. Não tem conosco. Não tem conosco. Eu te entrego, falando onde você mora, hein? Mas meu problema é seu problema. Eu tô falando. Você sabe que Meu problema é seu olha problema. Onde você tá. Alô, Forças de Segurança Nacional. Esse aqui tá entregando as coisas pros venezuelanos. Por que toda essa história, Rafa? Porque o presidente da Petrobras, vamos ver quanto tempo ele vai ficar ainda no cargo, né? O Jean Paul Prats, ele já disse que ele tem todo o interesse em monitorar o que está acontecendo em Essequibo, em explorar a Foz do Amazonas. Você precisa das licenças do IBAMA. Que não deu as licenças. Ainda não foram aprovadas. Mas o que está... Aliás, não deu a licença para estudar, né? Isso. Não é nem, a gente não está nem discutindo a exploração ainda, né? Está discutindo a viabilidade da exploração, não é isso? Isso, para que você não prejudique o meio ambiente, né? Na hora que você vai perfurar ali para ver quanto petróleo tem, porque a reserva comprovada é assim, há estudos, perfuraram, de fato há petróleo. Agora, quando você tem uma reserva provável, significa que há estudos assim, ó, provavelmente lá tem. Você pode furar e não ter nada. Sim. Você pode furar e ter mais do que você imaginava. Então, em esse equibo, o que você tem comprovado é pelo menos 11 bilhões de barris. Então aquela região passou a ser uma das mais valorizadas do planeta. E a Venezuela, que historicamente é uma exportadora de petróleo, olhou aquilo ali e falou, opa, esse território na verdade é meu. Tem um documento aqui em 1800, né? Isso, mas o território ficou muito mais apetitoso depois que ficou descoberto 11 bilhões de barris ali na região. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.